Olá pessoal, mais uma vez aqui, tentando apresentar para vocês um tema e lembrando sempre aqueles que ainda não assinaram o canal, que aproveitem para assinar o canal e marcar aí para receber as atualizações. Eu reparei na última semana muitas postagens no YouTube, na internet em geral, relativas à recente decisão do presidente Trump de reconhecer Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Na verdade, não foi uma decisão isolada do presidente Trump, né? Essa decisão já tinha sido tomada pelo Senado americano em 1999 e os presidentes que se sucederam até a data de hoje, eles usavam um artifício de postergar por 6 meses, alegando razões de segurança, né? O próprio Trump, na primeira investida, na primeira vez, nos primeiros 6 meses, ele fez a mesma coisa, ele postergou, e só agora é que ele tomou a decisão. Quer dizer, uma decisão corajosa que ele teve coragem de implementar. Será sido uma decisão acertada? Bom, eu realmente não sei, a gente vai ver com o tempo, né? Como é que esses povos árabes vão reagir a isso e se a escalada da violência vai ou não aumentar, né? De qualquer maneira, ele tomou uma decisão que já tinha sido homologada, né? Não foi uma decisão, como muitos dizem aí, do presidente Trump. Agora, a maioria dessas postagens que eu me refiro, que eu verifiquei na internet nesses últimos dias, são de cunho religioso, né? Elas se referem a profecias, né? A famosas Gog contra Magog, e outras baboseiras, né? Mas todos isso têm como pano de fundo o fato de considerarem o povo judeu como o povo escolhido de Deus, né? Agora, a minha tendência para Israel, que eu vou manifestar claramente nesse vídeo, nada tem a ver com religião, né? A minha inclinação se deve ao fato de achar que eles são os verdadeiros donos da terra, né? Agora, por que você provavelmente já ouviu o contrário em relação a isso, né? É que a autoridade palestina vem já desde longa data, desde a época do acordo de Camp David, afirmando que os palestinos são descendentes dos filisteus, né? Esse é um dos maiores hoax, uma das maiores farsas políticas da modernidade, né? Não existe nenhuma comprovação arqueológica disso, além dos fonemas, né, serem parecidos, né? Sabe-se que os filisteus são povos oriundos do mar, eram chamados povos do mar. Eles provavelmente vieram de ilhas do mar Egeu e aportaram na costa do que hoje a gente chama Palestina, né? E esse nome, né, Palestina, foi dado por Heródoto, né, quando ele escreveu as suas histórias, e ele usava um termo, se não me falha a memória, era pelestro, alguma coisa parecida com isso. E a partir daí esse nome se fixou e foi transferido para o latim, depois para as outras línguas como Palestina, né? Agora, a Palestina, né, esse povo palestino, esse povo filisteu, vamos dizer, né, deixar bem claro que povo palestino é uma modernidade, é uma coisa da modernidade, né? O povo filisteu ele foi destruído por Nabucodonosor, um rei babilônio, né, no ano de 604. Antes da era cristã, né? Quer dizer, tudo que veio depois, né, foi muito diferente. São gerações diferentes de grupos de pessoas com DNA, provavelmente sem DNA filisteu, né? E reafirmando, o conceito de povo palestino é uma coisa da era moderna, né? Depois da destruição, desse povo palestino, não se teve mais notícia na história de relatos em relação a eles. Eles foram realmente aniquilados nessa época, né? Agora, essa propaganda mentirosa palestina, ela tem, curiosamente, até se valido, às vezes, de ciências como arqueologia, né? De uma maneira assintosa, às vezes, de demonstrar fatos irreais como verdadeiros. E isso é apenas possível porque nós estamos na famosa era da pós-verdade, né? Nas quais fatos objetivos, às vezes, têm menos influências para moldar a opinião pública do que a emoção e a crença das pessoas, né? E isso tem sido muito facilitado pelas redes sociais. Hoje em dia, você solta uma narrativa na rede social, ela se torna verdade e
na verdade, não passa de uma invenção. Quer dizer, a mentira se tornou verdade nessa era da pós-verdade. Essa questão da pós-verdade é tão escandalosa, né, que, às vezes, eles negam fatos da historicidade consagrada do povo judeu, como, por exemplo, a existência de ruínas do Templo de Jerusalém. Né? Mas para que essa história revisionista funcione, né, precisa existir uma pátria palestina, né, onde o povo palestino, entre aspas, vivia desde tempos imemoriais. Como esses elementos não existem na realidade, a liderança árabe procura inventá-los. Né? E a necessidade de inventar a Palestina trouxe consigo um gêmeo siamês igualmente deformado. O que é isso? A necessidade da destruição de Israel. Né? Para desconectar judeus e judaísmo, desconectar Israel e os israelitas, e desconectar Israel da sua própria prata tradicional e de sua história. Né? Na verdade, né, existem evidências abundantes de que a partir do século XIX, durante os períodos do conhecido mandato otomano e britânico, né, naquela região, centenas de milhares de árabes migraram para as áreas, para as terras vizinhas, em busca de melhores condições econômicas, que tinham sido providenciadas pelos britânicos e pelos sionistas, né, que eles criaram essas melhores condições. O resultado dessa migração foi quase uma quadruplicação da população árabe na Terra Santa. Né? De cerca de 340 mil habitantes árabes em 1855, pulou para mais de 1.300.000 em 1947, na época do estabelecimento do Estado de Israel. Né? Isso significa que a maioria da população árabe hoje, de Israel, da Cisjordânia e da faixa de Gaza, pode traçar a sua ascendência à Terra Santa por no máximo 150 anos, na melhor das hipóteses. Eu não estou esquecendo aqui o fato das invasões muçulmanas na região. Né? Elas aconteceram a partir do século VIII. Né? Mas nos 11 séculos até o século XIX, né, atingiu-se um número de 300 mil árabes. Então, veja bem, mesmo que você considere 1.300 anos como a data mais antiga que você pode reivindicar uma ascendência de árabes na Terra Santa, está muito longe, muitos séculos longe dos filisteus. Né? Então, eu não estou esquecendo essa invasão árabe, mas temos que considerar isso também. Agora, uma coisa que eu não precisaria dizer, mas eu só vou dizer aqui por causa dessa questão da pós-verdade. Né? O que a gente sabe dos períodos antigos e que nos foi informado por registros egípcios e registros babilônios é que a Síria e a Palestina eram habitadas por povos semitas. Né? Isso é, uma raça etimológica e linguisticamente ligada aos hebreus. Isso é provado pelos nomes semíticos para localidades sírias, para artigos de comércio sírios no Egito e também por inúmeras representações em monumentos. Né? Esse conflito judeu-palestino, Israel-palestino, é muito fácil de ser explicado. Né? Um lado, no caso palestino, quer a extinção do outro. Né? E por isso, embora de explicação fácil, é solução muito difícil. Né? Alguns se valem para condenar as ações de Israel nesse conflito, né, dos ataques militares que Israel tem feito. Né? Esquecendo que esses ataques sempre foram em ataques à resposta, por exemplo, do Hamas, que este sim escolheu a guerra. E, infelizmente, os palestinos escolheram o Hamas, que votaram quando ele se tornou um partido. Né? Do mesmo modo, as guerras de 1948, 1968 e 1973, a guerra de 1948, a guerra da independência, essas guerras foram em resposta a invasões de países árabes coligados contra Israel. Nenhuma dessas ocasiões, né, tanto na Guerra da Independência como na Guerra dos 6 Dias e no Yom Kippur, nenhuma dessas vezes Israel atacou primeiro. Né? Ele se defendeu. Após uma pesquisa que foi feita após 6 anos de guerra, 9 entre 10 palestinos árabes concordavam com as táticas do Hamas, provando, né, que a sua violência não é uma resposta reflexiva de ocupações, mas uma escolha. Né?
A violência não surge das ocupações. Né? As ocupações é que surgem da violência. Veja bem, em 2008, só para ter uma ideia, o número de ataques com foguetes mortais ao território de Israel atingiu a cifra de 4.000 ataques, ou seja, uma média de mais de 10 por dia. Né? Então a pergunta que a gente faz e que não quer calar: por que após a derrota dos exércitos árabes em 48, os palestinos que viviam na parte árabe da partição da ONU não tentaram criar um Estado próprio? Né? Em vez disso, em 1950, a Jordânia anexou a Cisjordânia e o Egito anexou a faixa de Gaza. Não houve nenhum protesto internacional para isso. A resposta para isso está no fato que não são apenas os métodos do movimento de libertação da Palestina que são moralmente repelentes. Né? A causa palestina é ela toda mesmo corrupta. Né? O problema palestino, entre aspas, é um problema criado pelos próprios árabes e só pode ser resolvido por eles. A razão pela qual há refugiados palestinos é porque nenhum Estado árabe, exceto a Jordânia, né, permite que eles se tornem cidadãos. E os órgãos da OLP, da Autoridade Palestina, apesar de bilhões de receitas, deixaram esses refugiados padecerem em campos de refugiados por 50 anos. Em contraste, Israel tem absorvido constantemente e resolvido com sucesso o problema de seus refugiados judeus, promovendo seu bem-estar durante o mesmo período de tempo. Ou seja, existem refugiados árabes, ou seja, existem habitantes, população árabe nas áreas de Israel, do Estado de Israel, e que vivem de uma maneira, de certa forma, harmônica. Não há, existem deveres e existem direitos de cidadão para essas pessoas. Ao passo que nos estados árabes, depois de 48, não foi permitido que nenhum cidadão israelense permanecesse. Vejam bem, a população de israelitas nesses estados é praticamente nula. Então, veja bem, um lado tem sempre tentado resolver a questão, tem sido mais tolerante, tem oferecido opções, enquanto o outro sempre tem colocado obstáculos. Né? Então, dessa maneira, o conflito tem se tornado já quase perene. Nós estamos aí desde 1948, há mais de 60 anos, e essa questão não se consegue chegar a uma solução, por mais que se tente. Né? Então, eu não vejo como não enxergar, né, no lado do Israel uma vontade de resolver, né? Enquanto eu não enxergo isso do lado palestino. Bom, essa era a minha opinião e eu espero que, se vocês concordem com ela, deem aí o seu joinha. Se não concordem, dê o dislike, porque isso faz parte. Né? Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.